Aqui, só para me pegar um negócio aqui. Tranquilo. Boa noite a todos. A gente, a partir desse momento, está gravando a aula. Hoje a gente vai fazer a última semana, né, de apresentação. Última semana de aula, vamos fazer a apresentação do seminário. Semana que vem são as provas interativas e na outra semana a avaliação oficial 2. Hoje a gente vai fazer a apresentação do seminário, o Altieri já está aqui, eu vou começar a colocar aqui para apresentar. E vamos aguardar o pessoal entrar, né? Vamos esperar um minutinho aí, por enquanto só está o Altieres. Altieres, vamos dar uns 2 minutinhos para ver se mais alguém entra aí. Beleza, professor. E aí a gente começa. Tá vendo a apresentação aí, né? Beleza. Eu vou só pegar o Zoom. Okay. O povinho difícil. Vamos lá, galera. É só falar que apresentar, ninguém vem. Mas no ano que vem você ainda tem alguma matéria, Thierry? Se Deus quiser, não, Thiago. Não, eu estou pensando, porque assim, eu imagino que volte presencial, né? Como você viaja. Se fosse, eu estava meio enrolado, porque antes eu tomava conta de 4 pontos de abastecimento, né? Que a gente abastece as locomotivas da VLI. Ah, tá. E agora a gente está com 12. Então, tipo, Putz, triplicou. entendi. Aí é mais O complicado. bom é que, teoricamente, eu que antes ia muito no Maranhão e na Bahia, essas duas localidades, agora eu não sou Entendi. bobo nada, né? Como eu vou precisar de mais tech segurança, esses aí eu jogo para quem for entrar. Eu vou pegar os mais perto. Agora, o mais É. longe que eu vou vir igual para eu, o carro responsável, o Pedro Leopoldo, Eldorado, né, lá em Aham, Contagem, aham. Divinópolis, aqui em Lavras, Montes Claros e Patrocínio. Então, o Entendi. mais É longe que mais eu vou ir é próximo. Patrocínio e Montes Claros. Uhum. Melhorou. Melhorou bem, quer dizer, pro Maranhão, eu ia pro Maranhão, chegar lá 40 graus nas costas. Lá é quente mesmo. E era bem na divisa a gente também tinha um posto também em Tocantins. Mas desde quando eu entrei, lá o movimento era bem fraco, ele foi até encerrado a operação. Então eu nem cheguei lá a conhecer. Uhum. Lá no Maranhão, era na cidade chamada Imperatriz, era bem na divisa com Tocantins. O Rio e Tocantins que cortava, né, os dois estados. É bom que você aprende outras culturas, né, Thiago? Isso é verdade. Você conhece outros pessoal, né? É Você tem uma verdade. visão diferente, né? É uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado aqui na nossa região. Parece que você está até em outro país. Não sei É se você já foi para aquela verdade. região de lá. Não. Eu já fui São Paulo, Florianópolis. Mas assim, a gente vê que é bem diferente. Você vai em São Paulo, você vê que tem muita coisa Cara, diferente. totalmente. Questão de clima, cara. A última vez que eu fui para. Penúltima vez, né? Que a última vez que eu fui para lá deve estar uns 20 dias, 30 dias mais ou menos. Mas assim que eu voltei de férias, em julho, julho, eu fui para lá, cara, e os nossos postos eram em locais afastados, né? Ferrovia, né? Às vezes meio do mato, aquela coisa toda. Aí Uhum. meu voo saía às 6:30 da manhã de Confins. Eu tinha que passar em Confins para deixar um documento lá. Aí eu cheguei em Confins, peguei meu celular, tava marcando 10 graus. 10 graus. Peguei meu voo 7 horas da manhã. Eu cheguei lá em Imperatriz, no Maranhão, 12:40. Eu desci do avião, tava marcando 39 graus, com sensação térmica de 43 graus. É tenso. Ou, tipo assim, você tá saindo num lugar a 10 graus, você tava um frio daquela. Juro que fez muito frio, né? Pra ir Uhum. pra um lugar 30 graus a mais, cara. Uma mudança climática, assim, É muito gigantesca. brusca, né? Ou eu chego, quando eu vou pra lá, eu chego no hotel, eu tô esgotado. Eu posso ficar o dia inteiro, tipo assim, só acompanhando, por exemplo, um abastecimento, assim, Uhum. por causa do calor e do clima, eu chego no hotel exausto, Thiago. Eu entro dentro do quarto, eu quero nem saber de mais nada, eu quero ir direto pro banheiro tomar um É. banho. Não, mas assim, Aí você não vai ficar usando. é.
Eu, às vezes, eu capacete. viajo, né? Eu viajo pouco, mas quando a gente viaja, a gente cansa muito. Cansa demais. É um batidão cansativo. Aí você ainda tem que usar capacete, óculos, perneira, uniforme de manga comprida. Ah, eu brinco muito com a minha esposa. Às vezes eu falo assim, você não faz nada não, você só fica mandando os outros colocar EPI, vai assim, vai assim, vamos pro Maranhão comigo que você vai ver. É complicado. Bom, eu acho que hoje é só nós, né? Então, Eu acho que isso é nós e Deus. mas assim, vamos fazer o seguinte: você faz a apresentação, depois a gente dá zero para todo mundo. Depois a gente faz uma revisão. Vou terminar a matéria, tem só mais um tópico. E aí, depois a gente faz uma revisão, beleza? Não, tranquilo. Eu talvez, Thiago, eu só não vou conseguir ficar até o final hoje, porque eu vou sair aqui. Esse hotel que eu tô, ele não tem janta. Eu só Ah, almocei tá. hoje, cara. Não, Eu tô, tranquilo. eu tô com a barriga aqui daquele jeito. Tá. Aí eu até tinha marcado com o pessoal de 8 horas também, descer para mim poder. Não, a gente faz 8 e até meia. as 8, então. Se for o caso, a gente faz até as Não, 8. tranquilo, só E porque é aí... mais por causa que a minha barriga aqui Não, esgotado. tranquilo. Tranquilo? Mas Beleza. pode começar aí? Pode começar, Tietchan, vai lá. Aí você vai me Bom, falar. Thiago, boa noite. Eu vou trazer até um tema que foi algo parecido com o meu TCC também, que foi a questão da funcionalidade do hidrogênio como combustível em veículos automotivos e as suas consequências, né? Trazendo tanto os aspectos positivos e negativos quanto à utilização de hidrogênio. Muita questão mais da parte de meio ambiente, né? E também questão de custos também, né? A gente sabe que o hidrogênio, ele é o que a gente, né? A fonte de combustível que a gente mais tem hoje, né? Ela está presente em todo momento. Então, está uma breve introdução, né? Com a provável esgotamento de fontes de combustíveis fósseis, né? O petróleo, por exemplo. Aí surge a necessidade de energia alternativas também com a diminuição da emissão de poluentes. A gente vê aí que essa questão do próprio diesel, gasolina, o próprio etanol, ele tem o seu poluente muito grande, né? E aí, nesse contexto, a gente vem ganhando o destaque da questão do hidrogênio, né? Uma fonte de energia alternativa, e ele também ser o elemento mais abundante aí no nosso universo, e também com alto potencial energético. Então, eu vou estar descrevendo aqui um funcionamento de um motor convencional utilizado em veículos através de uso de hidrogênio. Pode passar, por favor. O objetivo aí desse meu tema, né, é apresentar as funcionalidades do hidrogênio como combustível, né, em veículos automotivos e as suas consequências, compreender as funcionalidades, que eu acho que eu não preciso nem te falar isso para vocês, você já domina já, mas é claro que é uma apresentação, então a gente vai passar isso da maneira mais clara possível. Eu já vou entrar aqui na aula pelo celular, porque o notebook já deu aquela A caída aqui. mensagem. Beleza. Já deu aquela caída. Deixa eu já entrar aqui. Tranquilo. Vai ser para esse dispositivo. Eu vou ter que aceitar, né? Tá me escutando bem, Thiago? Nem precisou aceitar, não. Tô sim. Não, que eu só transferi de dispositivo. Não, beleza. Então, tá aí no objetivo, né? Então, compreender, igual eu falei, a funcionalidade, né? Compreender também a função do hidrogênio como combustível em um sistema termodinâmico e também apontar os pontos positivos e negativos para a utilização do hidrogênio como combustíveis em motores de combustão interna. Qualquer dúvida, você pode perguntar para o Thiago. Pode passar, por favor. A justificativa desse tema, né, justifica-se, né, pois trará de forma significativa as melhorias na qualidade de vida, né, principalmente da parte do combustível em geral, ele ser algo muito poluente, como já foi falado, e o hidrogênio ser um combustível no quesito mais limpo, né, menos poluente para o nosso meio ambiente.
O estudo, né, do hidrogênio utilizado como combustível, né, pode chegar a conhecer quais são os pontos positivos e negativos que irá trazer e apresentar, e assim seguir uma linha de raciocínio para poder dar continuidade ao processo de utilização do mesmo, trazendo assim melhorias de uma forma geral na questão de meio ambiente e emissão de gases nocivos à atmosfera. Pode passar, por favor. Aí tá, nada mais é do que uma questão do funcionamento de um motor de combustão interna, né? O de 4 tempos, ciclo Otto, algo que a gente até viu durante a matéria também, né? A questão de como que ele é o funcionamento do ciclo, né? A questão das 4 fases que a gente tem, a admissão, compressão, a explosão, né? Barra expansão, né? Igual eu lembro que no início da matéria eu falei essa questão de explosão. Você até falou, não, expansão, né? Combustão, Condução, isso. É melhor. E também a questão do escape. Então, a gente tem aí um breve funcionamento, a questão do combustível entrar, a gente tem a própria compressão e, posteriormente, gerar compressão e o escape do combustível. Então, isso aí é um resumo básico, como que é o funcionamento de um motor 4 tempos, ciclo Otto. A gente pode passar, por favor. Uhum. E agora eu vou estar apresentando também a questão das funções do hidrogênio como combustível, né? Como que ele funciona dentro do motor, como que ele pode ser usado, como ele pode ser gerado através da eletricidade em veículos, né, com as suas cédulas de combustíveis, ou como combustíveis também em motores de combustão interna movido a hidrogênio. Aí, se puder passar no próximo, eu vou estar apresentando a foto do carro com relação ao funcionamento. Então, esse daí é como que é hoje um motor 4 tempos com a funcionalidade de hidrogênio. A gente tem esse aí, o amarelozinho, que ele é o tanque de hidrogênio, onde que é armazenado o hidrogênio. Aí a gente também tem a bateria na parte traseira. Então, como que faz esse funcionamento do motor? A gente tem a mistura, né, tanto de hidrogênio como oxigênio, que o oxigênio nada mais está no ar mesmo, e aí ele gera ali uma combustão, né? Ele tem uma reação. Essa reação ela é transformada em eletricidade. Então, ela passa por essa cédula de combustível que gera essa eletricidade a partir do hidrogênio junto com o oxigênio. E, através disso daí, ele faz a funcionalidade do motor através tanto da cédula após essa reação do hidrogênio com esse oxigênio. E quando ocorre essa reação, igual teoricamente o nosso combustível hoje, a gente tem a emissão de gases, né? E quando a gente tem a funcionalidade do motor com o hidrogênio, a única coisa que é disparado para o meio ambiente nada mais que é o gás ali de água, né? Só vapores de água. Então, que não é poluente. Então, por isso que o uso do hidrogênio, ele não polui o meio ambiente como é o próprio, né, diesel, combustível, né, a gasolina, enfim. Então, é assim que tem essa funcionalidade do hidrogênio dentro de um motor de combustão, né, dentro da funcionalidade do carro. A gente sabe que a questão da utilização de hidrogênio, ela não é nada barata, né, a questão de implantação é algo que é muito caro, não se compara hoje com os motores convencionais, mas é algo que no futuro, assim, pode ser que ele tenha uma evolução maior do que ele já vem, né? Apesar que acho que ele já vem numa crescente grande, né? Hoje a gente vê mais carros elétricos andando nas ruas, e a tendência no futuro aí que essa tendência ela aumente ainda mais, devido principalmente à questão aí do meio ambiente. Aí, se puder passar, por favor. Aí a questão das vantagens e desvantagens da utilização do hidrogênio como combustível. A gente tem a questão das vantagens, né? As centrais de produção de energia podem ser implantadas junto aos postos de fornecimento, produzir eletricidade, produz igualmente vapor de água quente, eliminação de muitas fontes de ruídos associados ao sistema de produção de energia de vapor e elevado potencial de desenvolvimento tecnológico. As desvantagens, a gente tem a questão do custo, né, comparado com hoje com as formas de combustíveis,
A elevada pureza que a corrente de alimentação do hidrogênio deve para não ter contaminação ao catalisador do carro, e a alta periculosidade, né, e o custo associado ao transporte e distribuição do gás hidrogênio. O gás hidrogênio é um gás altamente inflamável, né? Então ele tem essa particularidade dele, né, devido a essa alta periculosidade dele, né? Então ele é algo que pode, né, ser mal instalado, ter um risco até mesmo a questão da segurança do motorista. E também a questão do custo também para estar implantando todo esse sistema dentro de um carro. Pode passar, por favor. A metodologia, né, para estar apresentando esse material foi questão de revisão de literatura, foi feita uma consulta em livros, dissertações, as palavras-chave utilizadas, né, combustível, hidrogênio, motores de combustão interna. Pode passar também. E aí a conclusão desse semináriozinho, né, dessa apresentação, foi observado que a melhor e mais segura forma de obtenção do hidrogênio através de um gerador de hidrogênio que realiza o processo de eletrolise aquosa, uma vez que o armazenamento do gás é inviável devido à periculosidade e expansão do alto gasto. O hidrogênio, quando comparado com outro combustível, é o que possui a maior quantidade de energia por unidade de peso, porém utiliza sozinho como combustível, tornaria inviável, pois precisamos produzi-lo. Quanto à utilização, como outro combustível será mais rentável ao motor. E como se pode ver durante a pesquisa, o hidrogênio possui um problema singular no quesito de armazenamento, devido à sua volatilidade ser maior que os outros gases da tabela periódica. Isso faz com que seja complicado o seu armazenamento, já que qualquer tipo de vazamento pode acarretar em explosões, mas não existe apenas aspectos negativos na sua utilização como combustível. Pode passar, por favor. E aí tá as referências bibliográficas para a pesquisa desse material. Beleza, tranquilo. E encerra. Eu vou só responder no grupo aqui. O Ronaldo falou que não fez o trabalho, que ele achou que era para o dia 25. Ô, Ronaldo, boa noite. O trabalho, a princípio, era para o dia 25, só que na semana que vem não vai ter aula. E eu acho que eu cheguei a comentar isso aqui no grupo e comentei também na aula. Mas se você não fez o trabalho, tudo bem, pode, se quiser, né, pode participar da aula. E se você tiver com ele pronto, depois você me envia e me apresenta, tá bom? Obrigado, Ronaldo. Beleza. Esse Ronaldo, ele entrou no grupo há pouco tempo, né, professor? Ele até veio na aula aqui umas 2 semanas atrás. Ele entrou. Foi no dia que ele veio na aula aqui que ele descobriu que tinha um grupo do WhatsApp. Ah, tá. E tem o link do grupo do WhatsApp na aula 1. Tem mesmo. Tem. Mas, enfim, tem muita gente que não leu o material. E dentro do AVA tem uma seção lá só com o link do WhatsApp, além de estar na aula. Mas tudo bem. Beleza. Assim, ficou legal, Tchê, seu trabalho. Sucinto, mas por 15 minutos é isso mesmo. Agora, hoje em dia, a gente vê que tem muito estudo, mas praticamente não tem muito carro, né, com hidrogênio, assim. E acaba que também as próprias indústrias petrolíferas, né, professor, não vai deixar isso acontecer, né, se parar a pensar. Até que eu acho que deixar a própria empresa que eu trabalho. Deixar acontecer uma hora vai deixar, porque o petróleo vai, apesar que tem petróleo ainda, eu acho que para no mínimo 50, 60 anos. Uma hora ele vai esgotar. Vai acontecer. Eu falo que onde eu trabalho, a estimativa é daqui a 5 anos a gente tá a Europa com muito carro elétrico, e aí, independente se for elétrico. Que mal lhe pergunte. Eu trabalho na Fiat. Ah, você trabalha na Fiat? Isso. Só que, assim, eu acho que as tecnologias, à medida que elas vão vindo, ninguém vai conseguir segurar. Vai segurar até um ponto, né? Com certeza, né? Mas depois... Aí você trabalha como engenheiro mesmo ou não? Eu trabalho como engenheiro, só que eu trabalho na parte de transmissão automotiva, né? Eu não trabalho diretamente com motores, já fiz muitos trabalhos com time de motores, mas eu trabalho com aquisição de dados. Eu faço aquisição de dados dentro do veículo. Ah, tá.
E aí, enfim, motor é uma das partes que a gente aquisita, né? Não, eu tô com... A empresa agora disponibilizou um frota para mim estar andando. Uhum. Aí, na verdade, o frota meu, ele ainda vai ser disponibilizado, porque essa própria demanda, né, de 100 carros, né? Aí, enquanto isso, eu aluguei um carro na Localiza. Aí eu dei sorte lá, consegui pegar uma Toro. Eu vou ficar com a Toro até final do ano que vem. Tá bom. Não, eu dei sorte, porque a empresa tinha liberado para mim um carro com carro popular mesmo, Entendi. 1.6, no máximo 1.6, mas bem básico. Uhum. Cheguei na Localiza lá, aí na hora que o cara me mandou a cotação, ele me mandou a cotação errada e me mandou a cotação da Toro. Ah, tá. Aí a diária dela saiu 6, como era por um longo período, né? Uhum. Aí ela saiu a diferença por dia de R$6 a mais só. Aí eu liguei pro meu chefe e falei assim, você não vai amarrar a Toro para mim, não, né? Aí, assim, aí até brincou, não, eu até te empresto, mas se você deixar eu dar uns rolê nela no final de semana, eu autorizo você pegar. Aí ele autorizou. Aí eu tinha pegado uma primeiro, só que o ar-condicionado dela não estava funcionando. Aí eu fui troquei até na semana retrasada. Aí essa que eu peguei, eu tô sentindo ela muito acelerada, tipo assim, vou dar uma puxada no carro assim, ó, aí todo de quarta, às vezes, sei lá, 80 por hora, mais ou menos, vou ultrapassar. Tá voltando muita marcha, o outro não tava assim, tá voltando pra segunda, aí tá aquela esgoelada no carro para depois ir. Que motor que é, você sabe? É 1.8. Ela é torque. Ela é torque, é 1.8 torque. Então é o AT6. Ela é gasolina também. Sim, o e-torque é só flex. Ela é flex. A Toro tem o motor 1.6, desculpa, 1.8 é torque, flex. A transmissão dela é uma transmissão Daisin de 6 marchas. Tem um motor a gasolina também, 2.0, com a transmissão AT6 também, automática de 6 marchas Daisin. E tem o diesel, que é com a transmissão de 9 marchas, que é uma parceria entre a ZF e a Chrysler. Mas assim, eu tenho um Cronos, né? O meu Cronos é 1.8 AT6. Aí é questão eu tava com Cronos antes. De dirigir, né? Você fala de questão de reduzir muita marcha ou pouca marcha. É mais o estilo de cada um de dirigir, né? Ela é automática. Sim, é o mesmo câmbio e o mesmo motor. Pois é, só que a outra não tava assim, sabe? A primeira que eu peguei. A primeira que eu peguei, ela tava muito tranquila, sabe? Você fala a Toro. A Toro também. Porque antes eu tava com Cronos, aí eu tinha pegado o Cronos só por um mês, porque na primeira vez meu chefe tinha pedido para me alugar um carro só para 30 dias, porque ele achou que o meu frota ia chegar com 30 dias. Aí eu tinha pegado um Cronos. Aí depois que eu fui renovar, que eu peguei outra. Aí eu peguei a primeira Toro, aí o ar dela não estava funcionando. Aí eu fiquei com ela 2 dias só. O ar dela não estava gelando. E o USB também dela não estava funcionando. Entendi. Aí nesses 2 dias eu tinha dado um pulo em Conselheiro Lafayette, né? Conselheiro Lafayette não, na verdade São Brás, Suíte, que é do lado ali de Lafayette. Aí eu tinha ido até com o meu chefe também, que ele também mora lá, nós tínhamos ido lá. Aí a primeira que a gente pegou, ela tava tranquila. Aí nessa segunda, a primeira vez que ele andou comigo nessa outra que eu troquei, né? Aí ele até falou assim, nossa, ela tá meio acelerada, a outra tava com uma aceleração mais tranquila, até na hora de você pisar mais fundo para ultrapassar alguma coisa assim, ela não tava dando essa redução de marcha no automático, não. E depois e outra, até mesmo quando você tá de segunda para ir para terceira também, tá indo lá no quase 5 mil giros também. Depende do tanto que você pisa no pedal. Não, isso eu falei com ele, que eu falei assim, ele passa a marcha mais rápido. Como é que é? Se você acelerar menos, ela passa a marcha mais rápido, né? Não, isso eu tinha falado com ele, né? Que quando eu andar muitas vezes dentro de bairro, eu falei com ele, eu percebi que se você pisar menos, ela passa a marcha mais suave e mais rápido também. Mas mesmo assim, ela ainda não tá meio estranha. Mas eu dei mole, porque quando eu fui pegar ela, aí tinha 2 brancas e uma vermelha. Aí eu falei com uma mulher, não, pô, pra mim tanto faz, eu já tô no lucro, já tô pegando uma Toro.
Ah, mas não, moço, pode escolher, não tem problema não. Eu falei, me dá a branca mesmo, pode ser a branca. Aí ela me deu a branca. Aí o que acontece? Aí a branca ela é 2019. E as duas estavam estacionadas uma do lado da outra. Quando eu fui entrar na branca, a vermelha era 2021. Tava 0 bala, Thiago. Zerinha. Eu falei assim, Você arrependeu. eu até arrependi. A mulher ainda me falou, não, moço, pode ir lá, olha qual que você quer pra você escolher. Eu falei assim, não, moço, pode ser para trabalho. Então, não é mesmo? Mas é um carro muito bom. Tipo assim, a Fiat acertou muito, muito nele, né? E vende bem, é um carro que... E vende bem, cara. Você vê muito desse carro na rua. Agora, a diferença dele pro diesel é muito melhor, porque ele bebe mais do que eu. Não, assim, a diferença é que o diesel tem a versão 4x4, então não é um carro só 4x2, é um carro que você pode ter opção de ir para estrada Tracionar aí para 4x4, né? 4x4. Mas em termos de motor, assim, o diesel geralmente tem uma capacidade de torque maior, né? Então, assim, é um pouco melhor, mas como tudo melhor, é mais caro, né? Não, com toda certeza, né? E esse ano também foi lançado a Toro com um motor 1.4 turbo, né? E esse 1.4 turbo é muito bom, né, Thiago? 1.3 turbo, né? É 1.3. T4, 1.3 turbo. Ele é muito bom. Ele é 1.3 turbo com a transmissão de 6 marchas da Isin também. Também muito bom. Bom, vamos lá. O Altieres, vamos fazer uma revisão aqui. Vou fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão. Depois do intervalo, se você for embora, beleza, tranquilo. Uhum. Aí eu vou só terminar a matéria. Se não tiver ninguém, eu só explico, passo, deixo um tempo para os alunos fazerem o exercício. Depois, quem quiser assistir a aula, tá? Positivo. A ideia aqui é nem da gente resolver esses exercícios, não. Mas, pelo menos, de você falar assim, olha, como que resolve esse exercício? Não precisa fazer a conta, tá? Mas qual fórmula que eu vou usar ou qual raciocínio que eu vou usar para resolver esse problema, beleza? Sim. Então, vamos lá. O motor de 4 cilindros, a cilindrada de 3 litros, curso de 9, volume morto de 52,1. E aí ele está querendo o diâmetro do cilindro. Como é que eu vou calcular esse diâmetro do cilindro? Qual fórmula que eu vou utilizar? Qual raciocínio? Nossa, professor, eu não só logo hoje que eu não trouxe, eu sempre trago caderno para viagem, logo essa vez que eu não trouxe, mas só lembro que é bem no início, né, professor, da matéria. Então, qual que é a fórmula do VD? Qual que é a fórmula do volume? VD π por diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4 vezes o beleza, vezes o curso. Isso. Vezes o número de cilindros. Ele deu o número de cilindros, 4 cilindros. Ele deu o curso, 9 centímetros. Ele deu a cilindrada, 3 litros. Então, ficou faltando só achar o diâmetro. O diâmetro, correto. Vai ficar a raiz aqui. Aí tem que fazer aquelas transformações. A raiz de 4 vezes... 4 vezes VD, vezes S, vezes Z, isso. dividido por π. Por π, exatamente. Isso, dividido por π, né? Não, eu fiz de cabeça, eu lembro disso, que era por π. Aí você deixa tudo em centímetro, né? Passa aqui para centímetro cúbico, deixa aqui em centímetro, aí o diâmetro vai sair em centímetro. Correto. Beleza? Depois, como é que eu vou calcular a taxa de compressão? Estou tentando lembrar, a taxa de compressão vai ser o diâmetro. Não, mas peraí. A taxa de compressão é V1 sobre V2. Só que eu não tenho, V1 e eu não tenho V2. Na verdade, ele deu V2, né? Desculpa, ele deu V2 aqui. Mas eu não tenho V1. Certo. Agora, aí a gente vai ter que achar o V1.
O que é V1? V1 é VDU mais V2. Então, eu consigo, através dessas duas formas, eu jogo o VDU para cá, e aí eu consigo encontrar a taxa de compressão. Mas a gente não tem o VDU, não, tem, professor? Oi? Não tem um VDU também, não, hein? Uai, como que... não tem, mas se calcula. O que é o VDU? VDU é o VD dividido por Z. Ah, Eu tá. tenho o Sim. VD que é 3 litros e eu tenho o Z que é 4. 4. Vai dar 3.000 dividido por 4, 750. Beleza? E aí eu consigo calcular o V1. É até mais fácil eu calcular o V1 aqui, né? Vai ser o VDU mais V2. O VDU eu tenho aqui, 3 litros, mais dividido por 4, mais 52,1. Depois eu jogo o resultado aqui e acho. É mais fácil eu achar o C e depois o B, né? Porque eu tenho V1 é VDU mais V2. Eu tenho VDU, tenho V2, acho o V1. Depois jogo aqui na fórmula e acho a taxa de compressão. Beleza? Beleza. Segundo. O segundo já tem aquela parte da velocidade média, né? Sim, sim. Aquele segundo já foi no finalzinho dali daquela primeira parte. No final da aula 1, isso. Finalzinho da aula 1, aula 2. Então, motor 4 tempos, 6 cilindros, diâmetro, curso. Tinha até aquele exercício que era as tabelinhas, tinha vários motor. Aí, o último era até um motor de navio, se eu não me engano. Isso mesmo. Tá, como é que eu calculo o VDU? Aqui, para calcular o VDU, eu preciso calcular o VD. Né? Então, eu vou pegar aquela fórmula do VD, e V2 sobre 4 vezes S vezes Z, vou achar o VD. Vou pegar o VD, VDU é VD dividido por Z. Tem o Z. Oi? Aí a gente já vai ter o Z, vai ter calculado o VD. Isso. Achamos. Agora, como é que eu calculo o volume morto aqui, o V2? Só um minuto. Deitei aqui na cama aqui para assistir a aula. Tá, como que eu vou calcular o V2? A taxa de compressão é V1 sobre V2. E foi dada a taxa de compressão. 11 para 1. Vai falar da taxa de compressão. O VDU eu já calculei. Ele tá 11 por 1, como é que é? Não, né? Não. 11,1, né? Não tô vendo. Não, 11 por 1. O que é 11 por 1? O que é 11 por 1? Quer dizer que eu estou pegando, vamos imaginar que aqui eu tenho um volume total e vamos dizer que eu estou comprimindo aqui. Vamos dizer que eu estou comprimindo aqui. Então, quer dizer que esse volumezinho aqui, esse volumezão aqui é 11 vezes esse volumezinho aqui. É a diferença do volume do V1 para o V2. Tá? E a rotação do motor? Opa! Cadê você? Beleza. A rotação do motor vai entrar na fórmula lá de rotação. Né? Rotação... Deixa eu ver. Vamos lá. De cor, uma hora dessa não vai, não. Aqui. VP, 2 vezes o curso vezes rotação, dividido por 60.000 para sair em metros por segundo, sendo o curso dado em milímetros. Tá? Então, só jogar na fórmula. VP é igual a 2SN. Velocidade do pistão, 2 vezes o curso vezes a rotação, dividido por 60.000 para dar em metros por segundo. Beleza? Beleza.
Ô, professor, é engraçado eles ter... Igual semana que vem não vai ter aula, mas já está liberado poder fazer as provas interativas, né? Porque essa semana tem as provas de proficiência, né? Então, para muitos alunos, ia ficar muito puxado assistir a aula, fazer a prova de proficiência e fazer interativo. Então, a faculdade acabou optando por... As provas de proficiência podem ser feitas no sábado também, né? Até no sábado. Até no sábado. Tem que fazer aula no Começou, sábado. abriu a prova, você tem 5 horas para fazer. Você tem alguma matéria? Tenho a matéria de terça-feira, que é soldagem. Entendi. Cuidado com o tempo, porque você começou, você tem 5 horas, né? Então... Não, eu vou pegar no sábado, eu vou acordar cedo. Assim, como o sábado é o último dia, com certeza vai ter muita gente deixando para o último dia. Então, pode ser que você... eu creio que amanhã... acho que amanhã eu chego em casa, que eu vou embora para casa de Lavras e na segunda que eu volto às viagens, sabe? No final de semana eu passo em casa normal. Aí acho que amanhã até umas 2 horas da tarde eu já saí daqui. Então às 5 horas da tarde, mais ou menos, eu tô em casa. Entendi. Então, dependendo amanhã mesmo eu faço, senão eu acordo cedo no sábado para fazer. Só cuidado para você não... Assim, se perder, depois tem a segunda chamada, né? Mas não precisa. Mas é no sábado até meia-noite, né? Ou não? Até meia-noite, mas você tem 5 horas, né, para começar. Então, como se diz, você sabe quantas perguntas que são, professor, não? São 30. Não. Sábado eu tiro minha manhã inteira para fazer isso. Enquanto são 30 questões, pode cair questão de todos os semestres, de qualquer matéria. Normalmente são as matérias mais aplicadas, né? Mas pode cair questão do curso inteiro. Não, tranquilo. Beleza, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um motociclo diesel, ele deu aqui o VD, ele deu P1, P2, P4, só que no diesel P2 igual a P3, né? Então já deu aqui as pressões. Deu a temperatura 1, o R, o K, rotação, o calor de entrada no motor, né, que é o Q2 para 3, e o CP. Como que a gente vai completar essa tabela aqui, Thierry? A gente tem que começar a calcular primeiro o V1 e posteriormente a gente vai indo fazendo depois, né, teoricamente T2. Aí, se eu não me engano, o V1 ele vai ser igual a V4, né? Beleza, V1 igual a V4. Beleza. V1 e V4, então quando a gente achar o V1, a gente automaticamente já vai ter o V4 e aí a gente consegue também achar o T4. Beleza. Agora, como é que eu vou passar daqui para aqui? Nesse raciocínio, né? Tem que ir lembrando. Como é que eu vou passar de 1 para 2? De 1 para 2, deixa eu tentar lembrar aqui, peraí. De 1 para 2, eu lembro que é uma fórmula, né, professor? A gente consegue achar o V2, não é? Tem uma fórmula. Eu não lembro qual que é, mas eu sei que tem uma fórmula. P2 dividido por P1 menos P2. É igual... não, mentira. É igual a V1. Vou colocar em parênteses. V1 dividido por V2. Elevado a K. Isso. V1 aí tem uma outra que aí o K, quando a gente vai transformar, pode ser aí K menos 1, elevado a K menos 1. Não, aqui é só elevado a K. Olha só. Não, desculpa. É quando vai fazer alguma transformação que passa K menos 1. Desculpa. Não, se você tirar, você vai dar raiz, né? Vamos falar que eu vou tirar ele daqui. Eu vou tirar ele daqui. Aí vai vir... em forma de raiz aí para aí. A raiz de K é o quê? O que é a raiz de K? É a mesma coisa que eu elevar a 1 dividido por K. É 1 dividido por K, eu confundi, tá certo. Não K menos 1 dividido por K. Beleza. O que é mais fácil aqui? O que eu prefiro? Eu prefiro calcular a taxa de compressão. E depois, com a taxa de compressão é V1 sobre V2, eu acho V2. Mas vai na mesma, tá? Sim. Poderia falar aqui que o V2 é P2 sobre P1 elevado a 1 sobre K. Aliás, eu vou ter que inverter essa fórmula, né? Porque está V1 sobre V2. Dessa forma vai ficar o V1.
Aí vai ficar trabalhar V2 essa sobre V1, forma né, e professor? isolar o V2, né? Só trabalhar essa forma e isolar o V2. Não tem problema não. Eu prefiro calcular o TC, a taxa de compressão. O TC é muito mais fácil, você tem muito menos dor de cabeça aí. Aí você acha a taxa de compressão, depois você já achou o V1 aqui, V2 vai ser V1 dividido pela taxa de compressão. Achei o V2. E isso daí a gente consegue, a gente também faz isso também para achar o V3, né, professor? Porque essa mesma fórmula a gente só substitui o 1 por 3 e o 2 por 4. Não, pode, mas peraí. Então vamos lá. Achei o V2, eu achei o T2. Olha só, ele deu aqui o calor, tá? Poderia fazer isso de 3 para 4. Só que como ele deu o calor, e a gente tem que o calor de 2 para 3, MCP T3 menos T2, bom, a massa eu calculo porque eu tenho VD, tenho V1 e tenho V2. O CP foi dado. O T2 foi dado, eu calculo o T3. Certo. E depois eu calculo o M foi dado, professor, a massa? Não, a massa vai ser calculada. Como que eu calculo tá. a massa? Massa é VD dividido por V1, volume específico 1 menos volume específico 2. O 2. Deixa eu pensar aqui. Nesse caso, do jeito que foi dado, o que você falou dá para fazer também. Eu tenho P3 e P4 e V3, eu posso calcular o V3. Mas como ele deu 280, no final tem que dar a mesma resposta, né? Eu calcularia utilizando o 280. Mas poderia fazer o que Seria mais fácil, né, professor? Os dois são isentrópicos, então não tem problema. O processo 1 para 2 é isentrópico, o processo 3 para 4 é isentrópico. Mas eu acho que com os dados que foram dados, eu acho que esse é o caminho. Mas fazendo da outra forma, eu vou substituir aqui 2 por 4, 1 por 3, então 1 por 3 e 2 por 4, e vou achar o V3, tá? Tem que dar um resultado muito próximo. Mas beleza. Depois, como é que eu calculo o trabalho de compressão? Então, eu calculei a tabela, completei a tabela, minha tabelinha está pronta. Beleza. Qual que é a fórmula do trabalho de compressão? Agora de cabeça eu não lembro não, professor. Não dá para lembrar. Vamos pegar É lá. muita forma. Eu sei que é. O trabalho de compressão... Para cima. Nossa, porque eu acho que vai estar no Otto, né? Mas o trabalho de compressão, eu posso... aqui não tem. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer com rendimento térmico, é o trabalho de compressão sob calor de 2 para 3, e aí eu calculo ele. Ou eu calculo através dessa integral, eu não vou utilizar ela, eu vou utilizar da forma mais simples. Só que eu tenho que calcular o rendimento. Eu já dei o calor de 2 para 3, né? Como eu dei o calor de 2 para 3, eu tenho o rendimento, aí eu venho aqui e calculo o trabalho de compressão. Então, como que a gente faz? Qual seria a forma mais simples? Eu calculo o rendimento térmico naquela fórmula gigante. Depois, o rendimento térmico é o trabalho do ciclo dividido pelo calor de entrada. Só que nota aqui, ó, que aqui é o Qzinho, né? E o Qzão é o Qzinho vezes a massa. Multiplicado por vezes a massa. Aí, beleza, calculei o Qzão, calculei o rendimento, calculo... É aquela fórmula grande, né, professor? Isso. Depois que eu calculei o trabalho, eu posso calcular a potência. Potência é igual a trabalho vezes rotação dividido por X. Esse X aqui para o motor de 4 tempos vai valer 2, né?
Aí vai ficar W vezes N, dividido por 2. Eu vou colocar um 60 aqui, porque a minha rotação vai estar em rotação por minuto, vai passar para rotação por segundo. O trabalho é em joule, joule por segundo é watts ou quilowatts. Beleza? Essa daí é grande, viu, professor? Ela é grande, mas se a gente tomar cuidado e fazer o cálculo devagar, a gente não erra e a gente chega lá no final com o resultado condizente, né? Ela é grande, ela dá trabalho, mas tendo as fórmulas e sabendo quais fórmulas utilizar, dá para fazer. Beleza? Depois o 4. Esse daqui eu acho que foi da parcial 4. O ciclo Otto padrão, com motor 4 tempos, taxa de compressão 9,5, potência, rotação e PCI. E ele está querendo potência do ciclo. Bom, se eu dei... aliás, ele quer a potência do ciclo em quilocal por segundo. Então, como que eu vou passar de cavalo para quilocal por segundo? Primeiro, eu vou passar de cavalo para quilowatts. A gente sabe que é 0,736. Depois de quilowatts, eu vou passar de quilowatts para quilocal por segundo. Porque quilowatts é joule por segundo. E quilocal por segundo, aí eu transformo joule em quilocal, que é 4... Eu esqueci o valor aqui que eu estou sem meu caderno aqui, 4, alguma coisa. Mas, enfim, aí você pega tantos joules, vale tanto quilocal, beleza. Então, transformei de cavalo para quilowatt, quilowatt para quilocal, cheguei na minha potência em quilocal, beleza? Depois, o trabalho do ciclo em quilocal. Olha só, ele deu a potência do ciclo, a gente falou que a potência é o trabalho vezes a rotação dividido por 60 vezes 2, para dar em quilowatts. Ele deu a rotação, ele deu a potência, eu vou achar o trabalho. Esse trabalho, quando eu achar aqui, ele vai sair em joule ou quilojoule. E aí, de joule, eu vou ter que passar para quilocal, beleza? Beleza. O rendimento térmico, a gente tem a fórmula. Rendimento térmico, a fórmula é 1 menos 1, dividido por taxa de compressão elevado a K menos 1. O calor de 2 para 3, como é que eu vou fazer? Calor de 2 para 3, eu posso calcular M vezes PCI. Eu tenho como calcular a massa aqui. Por fim, a massa do combustível. Deixa eu pensar aqui. Eu posso utilizar a fórmula rendimento trabalho do ciclo dividido pelo calor de 2 para 3. Eu calculei o rendimento, já tinha calculado o trabalho, calculo o Q2 para 3. Com o Q2 para 3 e o PCI que foi dado, calculo a massa do combustível. Beleza? Beleza. Bom, é bastante fórmula, só ficar com cuidado, tomar cuidado e saber qual fórmula que a gente utiliza. A prova, professor, Sim. Ela vai ser na mesma sistemática que foi a outra, 12 questões? Sim, da mesma maneira. Eu só não sei, talvez, em vez de eu colocar ela no sistema, talvez eu faça ela em Word, vocês resolvem, escaneiam e me entregam. Talvez eu só não vou passar para o aula. Tá. Faz ela no caderno, as resoluções. E tira foto e manda. Igual foi as questões 11 e 12 mesmo. Isso. Tá. Só que você vai tirar foto e mandar pelo e-mail. Só isso. Se eu não me engano, essa prova agora vale 4.000. 4.000 pontos, né? Isso. Se eu não me engano, nessa matéria de hoje, que eu fui né, pior do que na de ontem, né? De geração, eu acho que essa daí que eu tenho que tirar 45%, se eu não me engano, ou 50%. E na outra, eu acho que se eu tirar 40%, eu passo. Então,
Pelo amor de Deus. Eu tenho que passar nessas aí. Vou dar uma estudada brava. Não Vou posso estudar. Beleza. agarrar, não. E essa última aqui é que a gente viu umas 2, 3 semanas atrás, semana passada, né? Semana retrasada, quer dizer. O tempo que o eixo... Essas aí que eu tô com um pouco mais de dificuldade, porque acabou que com essas correrias de viagem eu perdi alguns piquezinhos de aula, algumas são pedaços de aula. Então, não, é só pegar lá na matéria. Aqui é uma fórmula, aqui é uma fórmula, aqui é uma fórmula, e essa do I de P é essa fórmula daqui. Uhum. Assim, não tem nada de difícil. E essas fórmulas aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o tempo do eixo. O tempo do eixo é 120. Nossa. Vamos lá. A cabeça já é melhor abrir a aula aqui, porque coloca. Mas é uma fórmula só. É 1 dividido por motor, pela rotação do motor, dividido por 120. Então, é uma fórmula. Tá? Depois, o tempo da faísca fica aberta é uma fórmula, o tempo do platinado é uma fórmula. Então, só pegar e fazer com calma, tá? Não tem dificuldade. E depois a última, aqui, tá aqui. E depois a última é só calcular. Aqui já tem tudo, né? A tensão da bateria foi dada, a resistência foi dada, o L, que é a indutância equivalente, foi dada. Vai ficar em função do tempo. Vai ficar um número em função do tempo. A gente especifica um tempo aqui, o tempo T1, sei lá, tantos milissegundos. E aí a gente vai achar quanto que é o I de T. Beleza? Beleza. Teres, é isso. Eu sei que você vai sair agora para jantar, né? Matar o que tá me matando. Isso. Eu vou fazer intervalo aqui de meia hora. Se não aparecer ninguém, pode ficar tranquilo. Eu vou só terminar a matéria e aí eu encerro a aula. Vai ficar gravado, depois você assiste depois. É isso que você vai passar depois do intervalo, vai estar na prova também ou não? Não. Vai estar na prova que a gente viu até a última aula, né? Hoje é só o seminário e uma revisão. Então, Teoricamente, hoje, professor, é a última aula contigo, então, né? Isso, hoje é a última aula. No dia da prova eu vou abrir 15 minutos, mas só para vocês tiverem dúvida. Mas a aula hoje é a última. Ah, não. Então, de qualquer maneira, professor, muito obrigado. Eu espero que realmente seja a última vez que a gente conversa em questão de professor para aluno, né? Se Deus quiser, vou passar o que eu espero. Mas agradeço aí pela sua experiência que você passou para mim aí nessas 2 matérias. Peço desculpa alguns dias que não deu para me participar. Eu, nos últimos 1 ano e meio aí, eu tô vivendo algo profissionalmente muito diferente, essa correria de estar cada vez em um lugar, é algo que às vezes atrapalha um pouco para a gente, né? Questão até de estudo, mas algo que na minha vida pessoal está agregando muito, né? Estou aprendendo bastante, né? Questão tanto da área de segurança quanto da minha área operacional, né? Esse mundo de ferrovia é um mundo muito doido, uma correria, é um mundo diferente. Os trens acontecem do nada, então a gente tem que estar preparado. A gente Tive umas emergências aí, mas eu até te peço desculpa alguns dias que eu faltei da aula. Não, tranquilo. Mas agradeço aí por esse tempo aí que você está desligando o telefone aqui. Beleza, Thierry. Mas agradeço aí, beleza? Obrigado você por participar, né? Mesmo, como se diz, mesmo com esse tanto de problema viajando, você sempre está participando, né? Tem gente que nem está participando. Então, Não. Obrigado aí por participar. E a ideia é essa, a ideia da gente estar aqui é para aprender. Imagino que você vai passar, imagino que, né, você prestou atenção nas aulas, você anotou. Então, assim, a prova é online, eu acho que você consegue fazer tranquilamente. Obrigado. Tranquilo. Grande abraço, professor. Até a próxima. Valeu. Obrigadão, Chefs. Até mais. Até mais.
Boa noite, gente. Bom, não tem ninguém online, mas a gente vai fechar o conteúdo e depois vocês podem acessar esse material pelo YouTube ou pelo app, beleza? Gente, vamos lá. Então, para fechar a nossa matéria, eu vou pegar um material aqui, só um minuto. E eu vou fechar a matéria falando sobre trocadores de calor utilizado dentro de motores. Eu vou pegar aqui a nossa última aula, nossa aula 13. Bom, vamos lá. Dentro do motor de combustão interna, a gente sabe muito bem que ele é um motor que trabalha com a queima do calor, transformando o calor em energia cinética. Essa energia vai transformar, essa energia do fluido vai transformar o movimento alternativo do motor em um movimento rotativo no virabrequim. E com todo esse movimento, com toda essa queima de calor, esse movimento, a gente tem uma transferência de calor, e essa transferência de calor, ela afeta desempenho, eficiência e, consequentemente, as emissões dos motores através de alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Primeiro, a temperatura e pressão dos gases de combustão vai afetar a potência útil, vai afetar emissões, vai afetar o funcionamento do veículo. Consumo específico de combustível, então, dependendo das temperaturas e pressões de entrada e saída do fluido, a gente vai ter um consumo melhor ou pior. Detonação, dependendo, né, se a gente tiver uma troca de calor para os gases não queimados, que limita a taxa de compressão. Então, quando a gente tem um sistema, um motor que está detonando porque eu tenho uma temperatura muito elevada ou porque eu tenho um combustível de qualidade ruim, eu vou estar prejudicando o motor. E o aquecimento da válvula de expansão afeta a eficiência volumétrica de admissão. Então, vou tentar aqui trazer um pouquinho do conteúdo de transferência de calor com foco dentro da matéria de motores de combustão interna. Bom, a gente tem as emissões de CO, que é óxido de carbono, e HC, os hidrocarbonetos queimados, né, na exaustão, também vão interferir dentro do motor, nos valores de emissões, nos valores de pressão e temperatura. Temperaturas dos gases de exaustão que controlam os turbocompressores e recuperadores. Aquecimento do óleo, então, se o meu óleo, teoricamente, ele está numa temperatura maior, ele fica menos viscoso, então ele tem a possibilidade de ter um atrito maior. Expansão térmica dos componentes, então, quando a gente tem um calor muito alto, a gente vai começar a ter a expansão de pistão, anel, cilindro, cabeçote, e carrega o sistema de resfriamento e seus acessórios. Então, a gente precisa de todos esses cálculos térmicos para poder saber dimensionar o sistema de resfriamento dos motores, que normalmente é feito através de um radiador, né? Então, como que eu vou calcular a vazão do radiador, a potência do compressor, para saber se é suficiente ou não para a gente poder estar trabalhando dentro de uma faixa de temperatura aceitável. Bom, da ordem de grandeza, né? Só para a gente ter uma ideia, a temperatura máxima que o gás é queimado, 2.200 graus Celsius a 2.500 Kelvin, temperatura máxima na parede do alumínio, o ferro fundido, a gente vai estar aí a 400 graus, ligas de alumínio a 300, o lubrificante normalmente, aqui está 180, mas normalmente acima de 140, 150, a gente já começa a perder algumas funções do lubrificante. Então, 180 até tem um valor elevado, vamos falar aí em 150 graus, máximo aí de temperatura, tá bom? Então, a gente tem que fazer com que o nosso ferro fundido
a nossa liga de alumínio, os nossos lubrificantes trabalham em temperaturas menores do que 400, do que 300 e do que 150. Beleza? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai começar a dimensionar e entender todo o nosso sistema de troca de calor para no final, lá na frente, chegar nos valores de temperatura. Então, primeiro, a gente tem dentro da transferência de calor, a gente tem alguns meios, né, de transferência de calor. Um deles é a transferência de calor por condução. Então, o sólido vai transferir o calor de um ponto para o outro. Aqui, a gente tem a fórmula, né, que vocês já viram na matéria de transferência de calor e massa. O valor da taxa de transferência de calor é a taxa, a taxa de calor dividido pela área, que pode ser igual à condutividade térmica vezes a diferença de temperatura. E aí, dentro dos exercícios, pode ser dado o Q minúsculo ou o Q maiúsculo, tá? Mas o calor é igual a menos Q vezes ΔT. Se for a taxa de transferência, que seria o Qzão, é menos K vezes A vezes ΔT. Beleza? Então, aí a gente está falando no modo de condução. Lógico, depois a gente tem o modo de convecção, o modo de radiação que a gente despreza, mas muito importante o modo de convecção, né? No modo de convecção, é o modo de transferência entre um fluido e uma superfície sólida. Nesse caso aqui, a gente tem o modo de convecção forçada no regime turbulento, porque a gente tem o bombeamento dos fluidos, o fluido dentro do radiador. E o modo de transferência de calor entre os gases e os líquidos e as paredes dos componentes do motor. Então, aqui a gente tem o calor por convecção, H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, dado em watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica TG, temperatura do gás, menos TWG, que seria a temperatura do fluido. Desculpa, a temperatura da parede, tá? Temperatura da parede. Então, é a temperatura do gás ou do fluido menos a temperatura da parede. E aqui, o C, o HC, seria o coeficiente de transferência do fluido de resfriamento. Aí eu tenho a temperatura da superfície do fluido de resfriamento menos a temperatura do fluido de resfriamento propriamente dito. Então, aqui eu tenho fluido refrigerante e parede, e aqui eu tenho o gás e a parede, né? O gás que vai... o fluido, o gás que vai estar passando no sistema para poder refrigerar o óleo do motor. Ou fluido ou água, né? Pode ser água. Bom, no calor por radiação é um modo de transferência de calores de corpos quentes e frios por meio da emissão de ondas eletromagnéticas. Dependendo dos parâmetros de forma, absorção e emissividade específicos para cada tipo de material e geometria. Então, nesse caso aqui é um pouco mais complexo. É um modo secundário de transferência de calor durante a queima dentro das paredes do cilindro. É mais significativo nos motores ciclo diesel, porque a gente tem a presença de fuligem durante a fase da queima do combustível no cilindro. E a gente vai ter a radiação térmica proveniente do coletor de escape. O coletor de escape tem uma temperatura muito alta e vai estar irradiando o calor. Tá? E aí, se a gente for calcular, a fórmula F, que é o fator de forma, vezes a emissividade, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8, que multiplica a temperatura do fluido
menos a temperatura da parede sólida, elevado à quarta. Então, cuidado na hora de fazer essa conta, porque aqui está elevado à quarta ordem, ok? Bom, e aí, o que a gente tem aqui, então, né? A gente tem um mecanismo combinado. Então, a gente tem o calor por convecção do gás ou do fluido, né, que está sendo queimado, que é o combustível. Aqui, então, aqui é o quê? Aqui é a parede, né, do cilindro. Aqui dentro o gás está sendo queimado, então eu tenho o calor por convecção do gás que está sendo queimado, mais o calor QR, que é o calor da radiação, vai ser igual ao calor da condução da parede, que também é igual ao calor da convecção que eu tenho do lado do refrigerante. Então, eu tenho 3 sistemas aqui, né? Um sistema dentro do cilindro, um sistema na parede do cilindro e um sistema externo ao cilindro, beleza? Aqui eu vou ter a temperatura na parede do gás, do lado de dentro da câmara. Aqui eu vou ter a temperatura na parede do lado de fora da câmara, no lado que eu tenho o líquido refrigerante, beleza? Então, vamos ter uma ideia aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma câmara de combustão, a minha temperatura no gás, do gás que está sendo queimado, aproximadamente 1000 graus Celsius. Temperatura da parede, mais ou menos 90. De 90, ela vai ser resfriada para 105. E aqui eu tenho fluido aqui fora. Bom, eu tenho 2 tipos de paredes, né? Uma parede lisa, vamos dizer assim, com uma espessura fixa, lisa, e uma parede aletada, né? Então, aqui, o que essa aleta me faz? Essa parede aletada vai fazer com que a minha temperatura diminua de 105 para 25. Por quê? Porque eu estou aumentando o quê? Eu estou aumentando a área de contato, né? Eu tinha uma determinada área, agora eu tenho uma área muito maior de contato. Então, isso vai fazer com que eu tenha eu consiga reduzir mais, né, a temperatura do fluido, né? Porque calor vou colocar aqui por condução, né? É K delta T. Então, quanto maior a área, maior vai ser o ΔT e eu vou conseguir diminuir a temperatura de 105 para 25, beleza? Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, em função de valores de temperatura, o óleo vai estar trabalhando mais ou menos a 70 graus, o pistão mais ou menos a 190, a parte do anel do pistão a 220, o líquido refrigerante que vai estar aqui fora a 105, a face do pistão a 300, a parede do cilindro a 185, a entrada de ar a 60, a válvula de intake valve, que é a válvula de entrada, né? A válvula de entrada de ar e combustível 250, e a válvula de saída, a válvula de escape 650, e o fluxo, né, depois de um determinado ponto, ele vai estar mais ou menos a 450, e a vela mais ou menos a 600 graus. Então, a gente tem a temperatura extremamente alta dentro de toda a câmara de combustão, beleza? Aqui é só um gráfico mostrando como que a temperatura varia com o tempo, né? Dentro de um motor, depois de uma partida a frio. Então, meu motor está frio, eu vou partir, o meu pistão vai chegar numa temperatura de 200 graus Celsius, o meu coolant a uns 90, 95,
E aí, o meu exhaust valve, que é a válvula, né, de saída dos gases queimados, mais de 700, e a vela aproximadamente 600. Bom, aqui é só para efeito de comparação, né, do pistão de motor ciclo diesel, eles são mais quentes, então aqui a gente dá para ver que eles são aproximadamente 50 graus mais quentes, e aqui a gente tem a pré-câmara, a câmara de injeção direta, comparando aqui os sistemas diesel e Otto, né? Então, diesel do lado esquerdo, Otto do lado direito. Aqui, com a pré-câmara, eu estou chegando a uma temperatura de 350, com uma injeção direta na temperatura de próximo de 350 também, que é um pouco mais, né? E aqui, no motor Otto, né? Resfriada a ar, eu vou ter uma temperatura aí mais ou menos de 250, e depois o refrigerado a ar vai ter uma temperatura um pouco superior a 300, 300 e pouco. Tá? Mas, obviamente, com o motor a ciclo diesel, ele vai ter a temperatura do sistema um pouco maior. Bom, a temperatura na parede do ciclo diesel ela vai variar mais ou menos de acordo com esse diagrama aqui. Então, aqui seria na parte do volume morto, do volume total, né, na parte, quando o cilindro está na parte mais baixa possível, no PMI, ponto morto inferior, e aqui no ponto morto superior. Então, ele está variando aí de 90 graus até mais ou menos 150 graus. Lógico, quanto mais próximo da câmara de combustão, mais quente, né? As temperaturas na válvula de exaustão, do ciclo diesel, então a válvula de exaustão ela vai ter uma temperatura, quanto mais próximo do centro da válvula, mais quente, e nas bordas um pouco menos, né? E aqui a gente consegue, então, fazer um gráfico de temperatura pela válvula de expansão. Bom, eu vou deixar aqui alguns exercícios, eu não vou fazer, vou deixar para vocês fazerem em casa e vou dar aí uns 15 minutos para cada um fazer. Na fórmula da convecção, a gente tem que a transferência de calor vai ser o H, que é a taxa, né, a constante, vamos falar assim, a taxa de convecção, vezes o TG, que é a temperatura na parede do gás, menos o TW, que é a temperatura na parede do líquido refrigerante. E aqui a gente tem algumas maneiras. Como que a gente vai fazer para calcular? Bom, primeiro a gente tem aqui, ó, que Nusselt é uma constante vezes Reynolds elevado a uma constante vezes Prandtl elevado a uma constante. Reynolds é velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade. Então, se eu calcular o Reynolds e eu calcular o Prandtl, eu tenho o número de Nusselt. Se eu tenho o número de Nusselt é o HG, que é o coeficiente de convecção, vezes o B, que vai ser dado em função da válvula de exaustão, dividido pelo K, que também vai ser uma constante. Então, eu vou ter o B e o K e o NU, eu vou ter apenas que calcular o H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Beleza? Então, vou deixar um tempo aí para vocês fazerem. A temperatura, eu tenho a temperatura do gás de exaustão, a temperatura da parede da tubulação de exaustão. Então, aqui eu tenho o TG e aqui eu tenho o TW. E foi dado densidade, viscosidade, K, CP, Prandtl, rendimento volumétrico, volume deslocado, rotação, B e M, tá? Então, 15 minutos aí para vocês poderem calcular.
Gente, então como que a gente faz aqui? Ó? Primeiro a gente calcula o número de Reynolds. U vezes D vezes Ni, né? Todos os dados foram colocados aqui. A velocidade eu consigo calcular através da rotação do motor, né? E aí eu vou ter que calcular essa rotação do motor e passar para a velocidade do pistão. D é o diâmetro, que foi dado. É o 0,06. E o V é a viscosidade que foi dada. Beleza, calculei o Reynolds, vou colocar aqui o Prandtl foi dado, vou ter o Nusselt. Com o valor do Nusselt, o B eu tenho, o K eu tenho, vai sobrar o valor que a gente quer, que é o valor do coeficiente de convecção. Depois, com o valor do coeficiente de convecção, que é igual a área vezes H vezes o delta T, beleza? Vou colocar aqui o H minúsculo, né? H vezes delta T. Ok? E aí a gente vai ter o trabalho em watts, beleza? Bom, a gente aqui ainda tem, né, uma figura ilustrativa, ou seja, a minha temperatura do fluido vai vir, vai por convecção na turbulência que eu tenho aqui, a temperatura do fluido vai diminuir para uma temperatura da parede, e essa temperatura da parede vai ser irradiada até a parte externa, onde eu tenho o fluido, e aí eu vou ter a temperatura C, que é a temperatura do coolant, ou do refrigerador, do líquido refrigerante, tá? E aí, de novo, a gente volta numa fórmula parecida, né? Onde a troca de calor vai ser o HE, que é a constante, o coeficiente de troca de calor dos gases, que vai estar dentro dessa fórmula aqui, HE vezes B dividido por Kg é igual a 10,4 G vezes B dividido por μ. E aí a gente pode chegar, então, nessas duas fórmulas, tá? Então, se eu tenho o G, se eu tenho o μ, o B e o K, eu vou calcular o meu H. Que é o que a gente está pedindo nesse exercício aqui. Ele deu a área, ele deu o fluxo, deu o K, deu a densidade, deu o rendimento, deu o valor de B, deu a rotação. Então, ficou só calcular, tá bom? Vocês podem calcular em casa tranquilamente. E aí, por fim, a gente vai chegar na fórmula, né? Quando a gente tiver um sistema onde a gente tem uma parede de cerâmica para a gente ter uma diminuição aqui dessa temperatura, né? A gente vai ter um material auxiliando para diminuir a temperatura da parede, a gente vai ter essa fórmula daqui, que a gente está trabalhando com condução e convecção em mais de um ponto, em 2 pontos, tá? E aí, por fim, um exercíciozinho para fechar. Se eu tiver os gamas, as temperaturas, eu vou calcular aqui, através dessa fórmula, o valor do calor, beleza? Gente, o que eu tinha para apresentar isso é rápido, não era nada muito demorado. Eu espero que vocês possam ver em casa e possam terminar a matéria com esse último conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite e qualquer dúvida podem me contactar pelo WhatsApp.